Então, a gente está estudando aí as bodas do filho, e semana passada a gente fez, contando como que é, que bodas é casamento, né? Como é o casamento no Oriente Médio, para a gente poder fazer um paralelo, tá? Então, vamos lá, pode ler. Eu vou ler. Uhum. Então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de um filho, de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Continua. Olha. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolorizou-se e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidei para as bodas a todos os que encontrarmos. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontravam, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, fazendo um resuminho do que a gente viu semana passada, a gente chegou à conclusão que o rei é quem, gente? Deus, né? E as bodas são com. Porque ele vai casar com quem? Com a humanidade, né? Então, são as chamadas bodas messiânicas que ele está falando, né? E o que tem de paralelo em relação às bodas humanas, e essa parábola de Jesus tem a ver com os convites, tá? Então, vocês perceberam quantos convites ele mandou aqui nessa parte? Nós vamos só até o versículo 6, tá? Nessa parte aqui, quantos convites que ele mandou? Vocês lembram no casamento comum, como é, como são os convites? Alguém lembra? Manda os amigos, os pais, os parentes, não é Não, isso? isso é casamento nosso. Cansam Aí lá. Mas é assim, a gente não, eles estão casados, mas o casamento não foi consumado. Quem vai falar o dia de consumar o casamento é o pai do noivo, porque o pai do noivo é que faz a festa, tá? Então, o pai do noivo fala: hoje é a festa. Então, de manhã cedinho, ele manda o primeiro convite para avisar: vai ter a festa. A gente não sabe que hora é a festa, mas é hoje. Que hora que vai ser? É porque depende, não tem buffet, não tem geladeira, né? Então, o que a gente vai? Ele manda avisar e manda avisar para a noiva também. Amigo do noivo vai avisar para a noiva. Aí ela se apronta junto com as amigas e fica esperando. Vai ser meio-dia? Vai ser 1 hora? Vai ser 10 horas da noite? Vai ser 6 horas? Ninguém sabe. Porque a festa dura 7 dias, tá, gente? Não tem problema começar de noite, porque ela vai durar 7 dias, tá? Então, o que acontece? Está vendo esse primeiro convite aqui, ó? Enviou o seu servo já chamar os convidados. Mas esse convite aqui, olha a diferença desse para o segundo. O segundo ele fala como? Ó, já preparei o meu banquete, tudo está pronto.
Então, esse primeiro convite aqui é o de manhã bem cedinho, para avisar que tem um casamento. E aí, gente, olha para você ver, são bois. Nesse caso aqui é uma festa grande, né? Que podia ser uma coisa mais formosa, mais uma ovelhinha só, né? E os cevados, está no plural. Cevados é um bichinho gordo, pode ser ovelhas, mais de uma. Você imagina o trabalho que vai ser isso. Se está no plural, são pelo menos 2 bois, porque a festa messiânica ela é sempre farta, tá? Então, e 2 ovelhinhas, até matar isso, tirar o couro, preparar a carne, depois tem que fazer o pão, depois tem que fazer o molho com castanhas, com berinjela, que trem lá, depois todo mundo arrumar, depois tirar aquela bagunça, aí está tudo pronto. Aí vai o segundo convite. Agora é a festa, entendeu? Isso é importantíssimo, porque isso acontece no casamento no Oriente. Não tem telefone, vão lembrar disso tudo. Por que que isso é importante? O que que aconteceu quando mandou o primeiro aviso? Eles não quiseram ir. Mas é como se eu te convidasse para sair comigo, você vai, não posso, mas eu nem falei o dia nem a hora. Quer dizer, eu falei o dia, mas nem falei a hora, você já fala não? Entendeu? Olha para você ver, ele convida e ele fala que não quiseram vir. Mas não era para eles irem naquela hora. Você vê a má vontade, porque você não sabe que hora que vai ser o casamento. Eu estou avisando para você 6 horas da manhã que vai ter um casamento. Pode ser meio-dia, pode ser 6 horas da tarde, pode ser 10 horas da noite. Como é que você sabe que não vai? É. Agora, olha o segundo. Aí ele mandou outro servo. Tá vendo? Eu já preparei o banquete. Isso, aqui nessa tradução está com o banquete, mas a palavra em grego quer dizer a última refeição do dia, jantar. Já era de noite. Não era de noite, vamos dizer, 5 horas da tarde, no fim do dia, né? Os bois e os cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Olha, tudo prontinho já. Aí esse é para vir. Vinde às bodas. E aí, o que que eles falaram? Qual foi a desculpa que eles deram? Cada um vai cuidar da sua vida. Importante não é isso. O importante é a desculpa. Qual foi que eles Sim, deram? foi o trabalho dele. Hã? O parte dos trabalhos dele. Não, o interessante é a desculpa. Qual a desculpa que eles deram? O que que eles falaram? Cada um para o seu campo, outro para o seu negócio. Exatamente, era 5 horas da tarde. Como é que você foi para o campo? Tinha nem luz elétrica. Como é que ia cuidar de negócio de noite? O que Jesus está fazendo aqui, gente, ele tá contando uma hipérbole para você perceber o absurdo da resposta que foi feita ao convite. Primeiro, eles são avisados do casamento de manhã cedo e eles já falam que não querem ir, sem saber que hora que vai ser o casamento. Depois, no fim do dia, que foi um jantar, né? Esse que foi, que estava pronto, e aí eles falam que vai para o campo. Quem é que vai para o campo de noite? É para você perceber o absurdo da desculpa. É como se você me falasse assim, Vânia, vamos sair semana. Ah, não posso, que eu vou gripar. Entendeu? É uma mentira, é uma desculpa esfarrapada, é isso que você fala. Não, é cidadezinha, né? É cidadezinha pequenininha, o campo é ali, mas o problema não é esse. Quem é que vai para o campo de noite? Não tem luz, gente. Não se preocupado, né? Não se importar. O importante é isso, é que a gente perceba e se espante com a resposta que eles deram, entendeu? E outro foi para o seu negócio. Que negócio! O dia estava acabando. E aí outros agarraram o servo, maltrataram e mataram. Tá bom? Então, é isso aqui que tem correto. Se você não entender como é o casamento no Oriente Médio, você não vai perceber que eles já estavam predispostos a falar não. Isso é um insulto, tá, gente? Porque é aquela desculpa que não tem cabimento. Eles não queriam ir. A verdade é essa, tá? Isso é muito importante na parábola.
Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é insciente a tal respeito. Mas nós poderemos responder que, além da ignorância, há desatenção e muito capricho pernicioso. Os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto. Mas, na verdade, todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. As formas podem variar, mas a essência ao apelo é sempre a mesma. O convite ao ministério chega, às vezes de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. Esse que é o problema. Mas tem um problema nesse negócio que eu trouxe. A gente estava falando de festa. E Emmanuel está falando de serviço. Aqui é convite para serviço. E a parábola é convite para festa. Alguém pegou o pulo do gato? No futuro, vocês guardem isso aí que está certo, tá? Está certo, mas como que isso vai estar certo? Nós vamos esperar. O que eu quero dizer é o seguinte: o primeiro convite, o convite vem para serviço do Cristo, tá? O convite para participar nas bodas messiânicas, ela vem em forma de convite de serviço, tá? E esse convite chega de maneira sutil. É para serviço do Cristo. Quer dizer que é para trabalhar na casa espírita? Não. É um convite que te chama para uma obrigação moral. Não é aquele negócio que você recebeu um papel do juiz que ele mandou você fazer alguma coisa. Não é isso. É intimação, não. É uma intimação moral. A vida, de maneira sutil, te faz um apelo para você assumir alguma tarefa. Tá? Assim que é o convite. É o convite para o serviço. Ministério é a mesma coisa de serviço. Tá? É assim. Deu para entender? O convite vem assim. Agora, o que ele fala? Ó, tem gente que resiste. Já fala não sabe nem que está sendo convidado para uma festa. Não está vendo o serviço, fala não, tá? Mas o convite é para o serviço. Tudo bem? No tempo todo a gente é convidado para o serviço e ele corre dele. Pois é. Aqui na casa mesmo, a palestra, né? Gravar. Dá uma palestra. Prepara para dar uma palestra de 1 hora. Eu disse, não posso não, como é que eu vou? Eu vou ter gripada. Então, gente, olha, o Emmanuel comenta essa parábola, porém ela comenta em Lucas, tá? Mas o Lucas é igualzinho, muito parecido com a de Mateus, vamos dizer assim, também é um jantar, tá? Também é à noite, só que a desculpa é diferente. Vamos ler a desculpa desse aí. E todos, a uma vez, começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa em vê-lo. Rogo-te que haja escusado. Desculpismo. Então, só um minutinho, gente. O que tem de absurdo nessa fala? Porque é um absurdo que esse homem está falando aí. Essa desculpa esfarrapada aí. Alguém nota uma coisa errada nisso aí? Ele falou que ia lá ver o campo. Ele comprou o campo e ia lá vê-lo. Como é que você comprou uma coisa que você não viu? Ele comprou, e aí ele fala, eu comprei e eu tenho que ver. Quer dizer, ele comprou uma coisa sem ver, e depois que ele comprou, ele vai ver. É para você perceber o absurdo das desculpas. O que Jesus indiretamente está falando? Quando você é convocado, suas desculpas são tudo esfarrapadas. Não vai colar. Não vai colar. Não vai colar, porque as desculpas nossas é que nem essas daí, tá? Só para dizer. É isso aí. Desculpismo sempre foi a porta de escape dos que abandonam as próprias obrigações. Aí, ó. Emmanuel está deixando claro que o convite é para uma obrigação, é para servir ao Cristo. Então, o convite da bodas é um convite a fazer uma obrigação moral, uma obrigação que a vida te convoca,
né? E a gente foge através das desculpas. Igualzinho o pessoal da parábola. Entendeu? É isso. Irmãos nossos que tiveram a infelicidade de escorregar na delinquência costumam justificar-se com um vigoroso poder de persuasão, mas isso não lhes exonera a consciência do resgate preciso. É isso aí, gente. Então, você errou. Não desculpa, não fica arranjando desculpa para o seu erro, não. Isso é uma forma de fugir à responsabilidade. É desculpa, sinto muito, né? Medita sobre o seu erro e não erra mais, bola para frente. Se tiver jeito de consertar, conserta. Se não tiver, bola para frente. Então, esse justificar-se, eu fiz isso porque o governo fez aquilo, eu fiz isso porque fulano me deixou nervoso, eu fiz isso porque faltou dinheiro, isso é desculpismo, isso é maneira de escapar da responsabilidade. Tá? E é o que ele fala, isso não vai adiantar nada, porque o julgamento vem de dentro para fora e pega as mentiras da gente toda. Companheiros que arruinam o corpo em hábitos viciosos arquitetam um largo sistema de escusas, tentando legitimar as atitudes infelizes que adotam, comovendo a quem os ouve. Entretanto, acabam suportando em si mesmos as consequências das responsabilidades a que se afeiçoam. É isso aí, as desculpas, tá vendo, gente? Não vai ter jeito de fugir das consequências, não tem jeito, não tem como, tá? Então, olha o que Joana fala para nós. Do Jesus e atualidade, ela vai falar a respeito da desculpa, tá? Há no homem latente um forte mecanismo que o leva a fugir da responsabilidade, transferindo o seu insucesso para outrem, na condição de indivíduo social ou para os fatores circunstanciais da sorte, do nascimento e até de Deus. Isso é representado na parábola lá de Adão e Eva, né, gente? Quando Jesus confronta Adão, o que ele fala? Foi ela que deu. Aliás, ele faz pior. A mulher que o Senhor escolheu para mim é que me deu. Quer dizer, quem é que escolheu ela? Foi Deus. Então, quem é que é o responsável? Faz pior. Ele põe a culpa em Deus, que é a mulher que o Senhor escolheu para mim é que me deu. E aí pergunta para Eva fala, é a serpente. É isso aqui, gente. É fugir da responsabilidade. Olha o que o Joana de Ângelo tem. Isso é tão forte em nós, que se a gente vai pela tendência nossa, nós vamos fazer isso. Então, quando eu transfiro um insucesso para outrem, é isso, eu falar que fulano gritou, fulano falou isso ou fez aquilo, por isso que eu tive aquela atitude, tá? Para também a questão da sorte, porque eu nasci assim, porque eu não tive aquilo, não tive a educação, ou não tive a oportunidade, ou tive de mais, ou tive de menos, ou sofri na infância, e chega até Deus. Então, é o que ele fala. Ela fala, todos nós temos isso, viu, gente? É justificativo de não exercer aquilo que veio exercer, né? Exatamente. E vocês podem reparar, gente, a tendência da gente é fazer isso, mas é um trem de doido. E ossos de criança, a criança faz isso. Ligado, É fácil. tá ligado no automático. O automático nosso só tá você. Eu lembro de um filme que eu assisti, que a mulher proibiu a menina de comer doce, tá? Só pode comer doce fim de semana. Aí ela chega, a menina comeu, não sei também que esse bolo de chocolate tá fazendo lá. Comeu o bolo de chocolate. E ela fala, quem comeu o bolo de chocolate? E a menina, não sei. Não sei, tem a menor ideia, não sei o quê. Aí a menina vai falando com tanta convicção que você fala, mas que absurdo, é óbvio que ela não comeu. Aí a câmera rodeia. Quando ela vem para cá, a boca da menina suja de chocolate. É isso, é a gente. É infantil isso, né? Alguém quer falar alguma coisa, gente? A gente não assume a responsabilidade. A gente tem, a Jona está falando que o primeiro impulso da gente é não assumir. É para os outros, até para Deus. Então, vamos lá. Conheço pessoas assim. Eu acho
Você não conhece. Quando Você tal não não conhece. se dá, na área das suas projeções comportamentais, apega-se ao complexo de culpa, mergulhando nas depressões em que oculta a infantilidade. Pouco importando a idade orgânica em que transita. É porque essa infantilidade que Joana está falando, que é um funcionamento mental infantil, que é o da criança, de não assumir responsabilidade, né? Eu projeto, né, no comportamento, então eu jogo no outro a responsabilidade, tá? E quando isso não dá certo, aí vem a questão da culpa, né? Aí o que acontece? Eu me apego à culpa e a culpa vem com raiva. E eu jogo essa raiva contra mim, que vem, enfim, a depressão, tá? E é uma forma de fugir da realidade, porque se eu faço assim, eu também não preciso enfrentar as consequências, tá? Não quer dizer que toda depressão é isso, tá, gente? Cada um é um, né? Isso aqui é uma das causas de depressão, é isso, tá? Aí vem a culpa, e a culpa vem com raiva contra você mesmo. Tá? E até de criança, meu Francisco, então parece uma coisa errada. Quem fez isso aqui, Francisco? O papai. Mamãe, mamãe. Ainda bem que não pôs a vovó ainda no meio. É engraçado isso mesmo, né? De criança, né? Minha netinha também faz a mesma coisa. É. Se o negócio deu certo, ele fala assim, eu que te sugeri, porque ele fala um português assim, impecável. Eu gosto de errar. Eu te falei que não era pra você fazer isso. Ele fala, você acredita? É da gente, né? Então, vamos Francisco lá. é autoritário. Não, não fui eu, não. Foi papai, foi mamãe, foi Tatá, qualquer outra pessoa, menos eu. É isso aí. E ainda agora, quando a doutrina espírita revive o Evangelho, concitando os homens à construção do bem na terra, surgem as pencas, Desculpas. desculpas disfarçando as emoções. Ele está falando isso para quem, gente? Para mim. Para nós somos espíritas. Que olha, você vê agora, doutrina espírita, que ele está falando para nós que estamos aqui. Ele não A está gente falando acha para que é melhor, né? católico. Pois é. Ele está falando para quem está aqui dentro, olha bem. Concitando ao convite na construção do bem, aí surge as pencas de desculpa, disfarçando as deserções. Olha o que ele fala. Vamos ver as pencas de desculpa aí. Estou muito jovem ainda. Sou velho demais. Assumi compromissos de monta e não posso atender. Minhas atribulações são enormes. Obrigações de família estão crescendo. Os negócios não me permitem qualquer atividade espiritual. Empenhei-me em adeptos que me afligem. Os filhos tomam tempo. Problemas são muitos. É isso. Agora, olha para você ver, você acredita na reencarnação e fala que está jovem demais, mas o espírito tem idade, ou então está velho demais, não é interessante isso? Então é isso. Ele está falando que é tudo isso que a gente usa de desculpa, tá, gente? A pessoa faz isso. Ah, não, estou velho para aprender isso. É. Não me ensina, não. É isso. Aí vai a mente vai atrofiando, né? Maior barato essa turminha que você vê às vezes, né, na internet, as notícias com 90 anos tirando a formação na faculdade, doutorado, porque não teve oportunidade antes, está fazendo. Está fazendo agora. Isso é bacana mesmo. Tantas são as evasivas e tão veementes aparecem que os ouvintes mais argutos terminam convencidos de que se encontram à frente de grandes sofredores ou de criaturas francamente incapazes, passando até mesmo a sustentá-los na fuga. Vocês estão conseguindo entender que tem uma certa ironia de Emmanuel aí? Vocês conseguem perceber? Olha para você ver o que é arguto, né? Arguto, pois é uma pessoa que percebe rapidinho, coisas sutis. No entanto, esse arguto está fazendo o quê? Então, E ajudando, sustentando o outro a fugir.
Tem uma coisa errada aí. Está envolvido no mesmo da lógica. Não, você vai ficar comprometido. Não, eu sei, você vai ficar comprometido, mas se ele atua dessa forma, com uma situação dessa, ele percebendo, sabe, na real, ele também participa de alguma forma do mesmo jeito, não? É porque Comete a ele mesmo tipo. ele não está fugindo, mas ele está com uma persona aí. Pois é. O problema é esse. O que é persona? É uma máscara, gente. Às vezes a pessoa faz isso para ser bonzinho. Eu sou evoluído. Mas isso é um crime, você ajudar o outro a fugir da responsabilidade dele. Então, ele fala, as evasivas são veementes, e ele termina convencido, mas isso é o consciente, tá, gente? Porque se ele é tão arbusto assim, né, ele teria que ter percebido isso, né? E acaba ele sustentando na fuga. E isso é muito sério, porque os dois estão errados, né? É como você Só que o mecanismo é você diferente. passa a mão na cabeça de uma situação que você está percebendo que não está ok, Isso. ao invés de ajudar a pessoa a mostrar alguma coisa, esclarecer, não. Deixa, eu não vou ter trabalho. Porque é o não vou ter culpado dele problema. também, É. né? Mas Não às quer vezes ter Não tem um trabalho, conflito também. não tem um conflito. Você não tem o trabalho, você Exatamente. não tem nada. E aí, o que acontece? Não tem um conflito, eu fico de boazinha. Toma cachaça. Eu vou criar tudo. Exatamente. Todo mundo sai. E aí fica todo mundo errado, né? E não tem um Exatamente. aprendizado, porque você não Só, tem- gente, que isso aqui é muito grave, porque o convite veio de quem? De quem? De Deus. Então, olha bem, o convite veio de Deus para Lourdes. E eu tiro o convite dela. Isso é muito grave. Pode ser seu filho, gente. Você ama seu filho mais que Deus ama ele? Olha como é que é grave. Deus mandou aquela situação para ele e você assume. Mas o convite era para ele. Estou traduzindo muito, né? Então, é muito real. E tem a mãe acha que amar é assumir as coisas dos filhos. E não pode, gente, não pode. Vamos fazer o dever de casa. Como fazer o dever de casa. Aí a Joana ainda vai pegar pior para nós, porque eu estou pegando. A responsabilidade, para ser verdadeira, não pode compactuar com a delinquência, nem ignorar os mínimos deveres de respeito para com a vida e para com as demais criaturas. Olha o que ele fala. Isso quando eu pego uma responsabilidade que a vida trouxe para você e eu assumo, eu não estou respeitando a vida e não estou respeitando você. Por quê? Primeira mensagem que eu tenho, se for filho, você é incapaz de assumir isso. Isso, primeira mensagem que você passa. Né? E aí, isso dá uma rede de dependência, mesmo com amigos, tá, gente? Que ela está falando aqui. Né? De respeito com a vida e com o outro. Tá? A responsabilidade que resulta do amadurecimento psicológico e que é adquirida pela vivência das experiências humanas harmoniza o dever com a compreensão das necessidades dos outros, conciliando o cumprimento das atividades com as circunstâncias nas quais se apresenta. Não quer dizer que a gente não possa ajudar. A gente tem que ajudar, mas ajudar não é assumir. É muito diferente. Então, o que ele está falando? Olha, não pode compactuar com a delinquência, né? E olha para você ver, se a pessoa, ela nunca vai amadurecer se eu não deixo ela ter essas vivências que a vida está trazendo para ela. E às vezes não são vivências fáceis, gente, mas Deus mandou para quem? Para ela. Você tem que respeitar e ajudar e dar o suporte, Não né? fazer para ela. E não assumir para ela. Ó, tem que ter o dever, mas compreender a necessidade do outro, né? Conforme as circunstâncias vão se aparecendo. Vocês estão conseguindo entender isso, gente? Então, Aprendizado para o outro não é para mim. Isso tem alguma coisa a ver Para o outro não é para mim. com o convite da festa? sim, porque a gente viu que o convite da festa
ele aparece, ele vai virar uma festa, mas ele não é uma festa no começo. O convite da festa é o convite para você assumir uma obrigação moral. Qualquer coisa na sua vida, uma responsabilidade, uma coisa, uma obrigação, um dever, é isso que é o convite. E é por isso que Jesus colocou as desculpas tão esfarrapadas na parábola, para você perceber que quando Deus manda um convite para você e qualquer desculpa que você dê é muito esfarrapada, porque aquilo não chegou à toa no teu colo. Agora, o que a gente está fazendo aqui, que ele está falando, que primeiro a gente foge do convite, a gente tem resistência a assumir a responsabilidade. Põe desculpa em tudo. O que nós fazemos, não queremos, nós temos um perfil de não assumir a responsabilidade. E é isso que nós estamos vendo aqui, né? É essa questão do amadurecimento que tem a ver com isso, tá? Quem assim age responsavelmente torna-se pessoa ponte, ao invés de assumir a postura de ser obstáculo, gerando dificuldades e perturbações. Nesse sentido, a visão do ser imortal contribui grandemente para entender a responsabilidade que se tem no mundo, porque é deferida desde o mais alto. É isso. Veio do mais alto. Então, é assim, ó, Renê. O que ele está fazendo aqui? Primeiro, que se chega para mim, eu venho com várias desculpas para não assumir. Tá? E esse mesmo maneira minha infantil de reagir também é uma maneira infantil quando eu impeço o outro de receber o convite que veio para ele. Quem mandou para ele? Deus. Do mesmo jeito que manda para mim. Tá? E aí Emmanuel está trabalhando que, do mesmo jeito que lá na parábola eu falo que eu vou cuidar dos negócios, eu não posso ir porque eu tenho que fazer isso, eu não posso assumir por causa disso, a gente faz quando esse convite chega para nós. Tá? E ele está trabalhando com a gente que essa maneira de agir dando desculpa é uma coisa que pega a vida da gente toda. A gente é a maneira infantil não amadurecida de reagir às coisas. E é isso que ele está trabalhando aqui. Se você age responsavelmente, você é uma pessoa ponte. Quer dizer o quê? Você ajuda. Né? Então, eu sou uma ponte para ajudar a pessoa a ela solucionar o problema. Agora, eu viro obstáculo na medida que o convite, o problema é dele e eu assumo. Então, eu estou sendo um obstáculo entre Deus e ele. E o outro. Porque a experiência veio para o outro. E se ele não tiver experiência, ele não vai amadurecer. Ele não vai sair desse desculpismo. Ele não vai ter a possibilidade de fazer esse caminho. E aí ela fala que o fato da gente saber que nós somos imortais faz com que a gente entenda melhor a responsabilidade, gente. Porque a gente vai entender que aquilo ali, ó, veio de Deus. Se a gente entende a reencarnação, a gente sabe que não é por acaso. Aquela dificuldade veio para a pessoa, não é por acaso. Então, se a gente tem essa visão, a nossa noção de responsabilidade é outra. Deu para entender isso, gente? Deu? Inclusive, quando aparece para a gente umas pessoas difíceis, que a gente foge dessas pessoas, quer ficar só no entorno dos familiares que a gente ama, que é mais fácil para a gente foge das dificuldades e perde a oportunidade de amadurecer com aquele momento, com aquela situação, que faz com que a gente se fortaleça, não é isso também? Eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Porque também tem Também, eu falo assim aos poucos. Presta atenção. Tem que prestar atenção. Tem sempre uma mala na família, né? Que ninguém quer ficar perto. Porque é igual professora. Você é criança, você está na escola, a professora te chama a atenção que você errou no exercício e tal. Os inimigos ali estão assim, camuflados. A professora, então, você acha que a professora é inimiga sua, que ela quer te dar bomba, que ela quer que você tire uma nota vermelha e tal. Ela está ali querendo ensinar. Então, às vezes, se a gente encara essas oportunidades, esses inimigos, entre aspas, como oportunidade
da gente rever e analisar a opinião do outro, não só a nossa, eu acho que sim. É lógico que a gente não vai entrar no É um governo. nível de consciência também. Você vai dar a oportunidade para a pessoa vai errar de novo, então. Pois é, isso a Joana vai falar aqui agora. Vamos ver a resposta da Joana. Ela vai Você responder processo. pode ser bonzinho. O problema é o bonzinho. Aí ela vai pôr aqui o que é isso. Vamos ver lá. Considerando-se a existência física como sendo um breve período de aprendizagem, na larga faixa das sucessivas reencarnações, o ser adiciona ao conceito da responsabilidade os contributos do amor. Dessa forma, identificando os melhores meios para agir, quando pode e deve, com consciência, não se precipitando a tomar decisão quando deve, mas não pode, ou quando pode, mas não deve. Responsabilidade inconsciente. Então, gente, se eu sei que fulano tem problema com dinheiro, então eu vou continuar dando dinheiro para ele? Pondo dinheiro na mão dele? Quer dizer, é como se a pessoa tivesse problema com cigarro e eu ficasse dando cigarro para ela, uai, não é? E aí, o que a Joana falou? A responsabilidade consciente, olha bem, ela está junto com o amor, mas amor, gente, é uma forma de inteligência. Ele não é bobo, não. Que a gente acha que a gente fica meio cego com amor, mas não é isso, não. Ele é uma forma de razão, o amor, tá? Então, eu vou achar os melhores meios de agir, como posso e como devo. Tem que ter um equilíbrio, porque isso é ter consciência. O que ela chama de responsabilidade inconsciente? Essa irresponsabilidade consciente não é boa, porque, olha bem, eu sou precipitado para tomar decisão, então não pesei direito. Porque ela fala, eu devo, mas não posso. Eu não tenho condição de assumir isso. Eu não posso. Ou quando posso, eu posso fazer, mas eu não devo. E olha o que ela fala. Então, são as duas situações. Porque às vezes eu posso, assim, qual que é o problema? Mas eu não devo, porque o meu fazer vai prejudicar aquela pessoa. Embora ela não consiga ver desse jeito, igual ela está falando da professora. Então, às vezes, você fala um não para a pessoa, ela acha que você está contra ela, mas às vezes não é. Entendeu, gente? Isso é uma coisa muito íntima. O que ela está falando? Não precipita para tomar a decisão. Pensa. Pensa, você pode? Tudo bem, mas você deve? Olha bem, é isso que ela está falando. Procurando os melhores meios para agir, desde que você possa e que você deva fazer. Esse é que é o problema, tá? Os convidados para a lavoura de luz, no entanto, engodados por si próprios, acordam para a verdade no momento oportuno e, atado às ruinosas consequências da própria leviandade, não encontram outra previdência restauradora senão a de esperarem por outras encarnações. Então, o que aconteceu com ele, gente? Teve um momento oportuno, e aí? Você sabe o que é Kairos? Alguém sabe o que é Kairos? Na mitologia grega é o tempo oportuno, né? Então, ele tem um tupete e é careca. Então, ele passou, você não consegue agarrar ele por trás. Passou, meu bem. É isso que eu estou falando. Passou. Então, se a gente voltar, eu queria só que a gente voltasse aqui na parábola para a gente entender. Então, houve um convite, aí você vê a resistência do convidado, que ele já está predisposto a dizer não, tem uma resistência. Depois ele dá umas desculpas esfarrapadas, que não tem cabimento a desculpa que ele dá, tá? E outros agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O que é isso? O servo é aquele que traz a notícia. Então, veio a notícia para você. E, na verdade, simbolicamente, isso quer dizer você perdeu a oportunidade, matou a chance, só na próxima. Como o Emmanuel falou, era o momento oportuno, tu deixou passar. Tá? Então, é isso que nós vamos ver hoje. Alguém quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa, gente?
As meninas de casa. Sim.